Boa noite, boa tarde, bom dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Deus seja louvado, estamos mais uma vez orando, pedindo a Deus a sua bênção, a sua vitória. Muitos irmãos precisando de oração, muitos irmãos precisando de uma cura, né? Então vamos orar hoje, vamos pedir cura, vamos pedir libertação, a pessoa que precisa de uma casa para morar, vamos orar também, porque irmãos, é tão difícil, né? A pessoa que muitas vezes não tem uma casa para morar e fica procurando imobiliária, às vezes fica procurando direto com o dono, não acha. Então é uma dificuldade muito grande, né? Mas nós vamos orar hoje para que Deus possa estar abrindo portas aonde não tem. E eu tenho certeza que o Deus que nós servimos é o Deus que abre porta onde não tem, né? Eu agradeço a Deus pela casa que eu moro aqui, graças a Deus. Também já paguei muito aluguel na minha vida, já mudei muito de casa, mas hoje Deus preparou este lugar onde eu moro aqui, onde com a graça de Deus, Deus preparou aqui é a nossa, praticamente é a nossa casa, né? É a nossa casa. E quando nós estivermos morando aqui é a nossa casa. Um dia que Deus levar nós daqui, né? Levar nós embora daqui, então daí não vai ser mais a nossa casa, né? Vai ser a casa de quem quiser ficar morando aqui. Mas por enquanto eu estou morando aqui é a minha casa, a casa do meu esposo e a casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos os convidados dos anjos do Senhor, também da dona Elza, da Cida, de quem vinha aqui é a casa, mas no momento, com a graça de Deus, aqui eu não pago nada e eu moro aqui até a hora que Deus quiser que eu moro, amém? E hoje eu gostaria de estar falando hoje sobre a oração. Irmão, como é preciso o crente estar orando. E eu estarei lendo lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. Tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tomando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, e que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: Está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-lhe espantados. Eu tiro algumas lições desta palavra aqui, irmãos. Todo mundo sabe aqui que esta palavra, no livro de Atos, capítulo 12, é a perseguição que estava tendo contra os apóstolos, né? O rei Herodes já tinha matado a Tiago à espada, depois agora tinha colocado Pedro na prisão, e Pedro estava lá, esperando a sua sentença, mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo lá na prisão, porque Pedro tinha promessa, então ele não estava muito preocupado se ele ia morrer, porque quem tem promessa não morre, morre sim, só que Pedro tinha uma promessa, que quando ele ficasse velho,
ele ia ser guiado para lugares que ainda ele não sabia. Então Pedro estava com essa promessa, mas mesmo assim, tinha um grupo de pessoas na casa de Maria, mãe de Marcos, que era uma casa de oração. Eles oravam, a oração da intercessão. Como é importante, irmãos, esta oração. Qual é essa oração, pastora Deus? Esta oração é aquela oração que a gente se coloca no lugar do outro. É aquela oração que a gente sente compaixão pela dor da outra pessoa. A gente começa a sentir no coração a tristeza da outra pessoa, a luta da outra pessoa, e então a gente se torna um intercessor. É aquela pessoa que ora, ela nem pede para ela, né? Ela pede mais pelas pessoas do que para ela. Isso chama intercessão. E tem muitos intercessores que têm esse chamado de Deus e não faz nada, sente a luta do outro e fica quieto. Às vezes você passa uma dor, uma tristeza, nem é sua, é da outra pessoa. É Deus que está mostrando para você orar, para você pedir por aquela pessoa. E aqui estava um grupo de pessoas orando, pedindo a Deus que libertasse Pedro daquela prisão. E o Senhor então ouviu o clamor daquele povo, ouviu a oração daquele povo e mandou um anjo até a prisão. Que a Bíblia diz que Pedro estava lá com 16 soldados lá, né? 16 soldados ali, todos em volta da prisão, porque Pedro não poderia fugir por ele mesmo. Não tinha como Pedro sair daquela prisão. Não tinha como Pedro sair daquele lugar. Mas quando a igreja ora, irmãos, quando a igreja ora, Deus começa a mover prisões, pessoas que estão presas, né? Às vezes ela não está presa numa cadeia física, mas ela está presa espiritualmente. E você, como uma pessoa de Deus, tem que se colocar na brecha, tem que orar por esta pessoa, tem que pedir a ela, pedir por ela, né, diante de Deus, falar: Senhor, liberta esta vida, cura, transforma, abra as portas para esta pessoa, porque muitas pessoas hoje são libertas porque alguém orou por ela. Você mesmo que está ouvindo aí este culto à hora da esperança, você também, alguém orou por você e você foi liberto. Alguém se colocou na brecha por você, alguém se colocou na brecha pela minha vida. Eu sei quantas irmãs oraram pela minha vida, pela minha libertação, pela minha cura. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Então isso estava acontecendo lá na vida de Pedro. Pedro seria morto logo após a Páscoa, que aconteceria uma semana depois da sua prisão. Mas, em resposta às orações da igreja, Deus interveio e libertou da prisão por intermédio de um anjo. Eu não sei se você acredita em anjo, mas eu acredito, irmãos, em anjos, né? Tem pessoas que falam que anjo não existe. Anjo existe sim. Não foi um conto de fada o que aconteceu aqui. É algo verdadeiro. Eu acredito que tudo que está escrito na palavra de Deus é verdadeira. Eu acredito a verdadeira, que as coisas de Deus são todas verdadeiras. A palavra de Deus não pode ter nenhum engano. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, em resposta à oração da igreja. Então, ore, peça a Deus. Vocês conhecem que alguém está passando por uma necessidade? Ore a Deus. Que Deus vai ouvir o seu clamor, a sua oração. O que é uma oração? É você falar com Deus, com suas palavras, aquilo que você sente. Não precisa procurar palavras bonitas, procurar lá no dicionário. Eu vou procurar uma palavra bonita aqui para me falar com Deus. Não. Aquilo que estiver dentro do seu coração, você vai lá, você fala com Deus. Você fala: ai, Senhor, estou passando por uma necessidade tão difícil. Estou desempregado. Estou com falta de alimento na minha casa. Olha, Senhor, vai ter
uma reunião tal dia, eu não tenho uma roupa mais nova para ir. Deus prepara. Pode orar. Você está vendo o seu irmão ali, talvez abatido, triste, com alguma enfermidade. Ah, Senhor, o meu irmão ali está triste, ele está abatido, ele está com uma enfermidade, mas o Senhor é aquele que cura. Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Não existe enfermidade que Jesus não possa curar. E não existe presídio, prisão que o Senhor também não possa libertar. Porque a palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Se Jesus libertar a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja qual for o seu problema, qual for a sua enfermidade, se Jesus entrar e falar assim, não, eu estou interferindo nessa situação, eu estou colocando as minhas mãos, e você vai ver o que Deus vai fazer. Esta prisão que você está passando hoje, o Senhor manda um anjo para abrir a prisão, os ferrolhos de ferro, porque aquela porta de ferro Pedro não poderia abrir. Então Deus mandou um anjo lá, abriu a porta de ferro. Era a porta que ele não conseguia abrir. E levou Pedro até a porta da casa das pessoas que estavam orando. Interessante que eu achei nesta passagem aqui, que quando a menina foi até a porta para abrir a porta, a menina chamada Rode, que ela foi para abrir a porta da casa de Maria, onde estavam todos reunidos ali em oração em favor da vida de Pedro, eles nem acreditaram que era Pedro. A menina falando, ai, Pedro está aí na porta. Eles ali pedindo a benção, quando a benção chegou, que estava na mão deles a benção, que era a libertação de Pedro, eles achavam que era um anjo que estava lá na porta. Não, irmãos, era a benção mesmo, era Pedro, era a libertação de Pedro. Muitas vezes acontece isso com a gente também. Deus entrega uma benção na mão da gente e a gente fica achando assim, ah, mas será que é mesmo? Será que é o quê? Você não está orando, você não está pedindo? Você não fez a campanha, o que queres que eu te faça? E o Senhor entregou a benção para você e você ainda está perguntando? É a benção sim, ela chegou aí na sua porta. Abra a porta, deixa ela entrar. Aceita o que Deus está te dando. Aceita o que Deus está fazendo. Ela era Pedro que estava lá na porta sim. Pedro teve que bater naquela porta para que aquela porta pudesse entrar. Para que ele pudesse entrar. O que eu aprendo aqui também? A primeira porta era uma porta de ferro. Pedro não conseguiria abrir aquela porta, mas o Senhor enviou um anjo lá e livrou Pedro daquela prisão. A segunda porta é a porta da casa de Maria, mãe de Marcos. Pedro bateu na porta para a porta se abrir. E o que é bater na porta? É a gente orar, irmãos. Hoje nós vamos pôr nesta significativo assim, significar assim, como se nós estivéssemos fazendo uma simbologia. Vamos bater nesta porta. Que porta que nós vamos bater? A porta da tua bênção. Amém? Vamos bater, vamos perseverar nesta porta. Eu não sei qual é a porta que você está precisando. Se é a porta de emprego, se é a porta da saúde, se é a porta da cura divina. Mas vamos perseverar. Porque a benção estava lá na porta já. Só que ele tem que continuar batendo ainda para poder abrir. O que quer dizer isso daí? Que o que pertence para Deus, Deus faz. Mas o que pertence para nós, nós temos que fazer. Tá certo? Faça. Faça o que pertence para você. Aquilo que Deus permitir que você faça de bem. Para qualquer pessoa, a palavra de Deus é se fazer o bem sem olhar a quem. Deus tem uma benção para entregar para a tua vida nesta hora. Acredita em mim. Acredita na palavra de Deus. A igreja não pode ficar fora da oração, irmãos. Igreja que ora tem resposta, igreja que ora tem libertação, igreja que ora tem pessoas para fazer comunhão, para estar todo mundo junto. Vamos orar, vamos acreditar que neste momento, da mesma forma que o Senhor Jesus
mandou o anjo do livramento para libertar a vida de Pedro. Ele vai estar mandando um anjo aí na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Coloca aí seu copo com água e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta hora, neste momento, Senhor. Pai querido, eu abençoo este irmão me abençoa. Que a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo vá sobre a casa dele, sobre a família. E o que ele estiver precisando, Senhor, neste culto da hora da esperança, o culto ao seu lar, que ele possa estar recebendo a sua bênção, o teu milagre, aquilo que você tem orado, que você tem pedido a Deus. Não desista, continua orando. É cura, continua pedindo a sua cura. É uma libertação de alguém da tua família, continua pedindo esta libertação em nome de Jesus. É uma porta de emprego, continua orando, Deus vai te dar esta porta de emprego. Senhor meu Deus, manda o anjo do livramento dentro desta casa, desta família agora. E o que estiver aí, Senhor, desconcertado, o que estiver fora do lugar, Pai, coloca no lugar certo. Passa, Senhor meu Deus, por dentro desta pessoa, passa no rim, passa na vesícula, passa no útero, passa nos órgãos internos, vai queimando toda essa enfermidade, todo esse mal, toda essa doença, saia desse corpo agora. Eu tô te dando uma ordem, saia desse corpo agora, enfermidade mandada. Enfermidade por obras de macumba, de feitiçaria, saia em nome de Jesus. Pai querido, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora de oração, nós clamamos em favor de todos esses irmãos. Em nome de Jesus agora, Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, do alto da cabeça até as plantas dos pés, vai recebendo a sua bênção, vai recebendo a sua cura, vai recebendo o teu milagre agora, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Senhor Jesus, Deus de misericórdia, Deus de bondade, coloca os seus anjos acampados ao redor daqueles que o temem, para o guardar e o livrar. Em nome de Jesus, vai cercando esta casa com uma roda de fogo, vai colocando os teus anjos nos quatro cantos desta casa agora, visitando, Pai, cada um com teu poder, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, enfermidade mandada nesse corpo, tristeza colocada nesse coração, vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, também consagro esta água a Ti, que quando esta vida beber desta água, haja cura, haja libertação, em nome de Jesus. Esta irmã que está pedindo uma casa para morar, que o Senhor abra as portas desta casa para ela, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor tem todo o poder de fazer isso. O Senhor tem todo o poder, Pai. Em nome de Jesus, glória ao Senhor Jesus, glória ao nosso Deus, glória ao nosso Pai celestial. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Entra com provisão nesta causa. Nenhuma causa é perdida diante do nosso Deus. Peleja por esta família, Senhor. Peleja por este povo agora. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Foi aí mais um culto ao seu lar. A hora da esperança. Amém? Receba teu milagre, receba a tua cura. Receba a tua libertação, beba desta água, seja curado, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Receba aí o meu abraço, o meu carinho, compartilhe aí com seus contatos. Deus tem resposta para a tua vida. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.